Isaías 53. Olha, é bem provável que nenhum outro capítulo da Bíblia tenha gerado tanto debate, tanta divisão. A proposta de hoje é a gente mergulhar nesse texto, mas não para escolher um lado, e sim para tentar construir uma ponte entre duas visões milenares. A grande questão que ecoa há séculos é essa: quem é o tal servo sofredor? Afinal, de quem Isaías está falando? Por muito tempo, a resposta para essa pergunta acabou traçando uma linha divisória bem profunda entre o pensamento judaico e o cristão. De um lado desse abismo, a gente tem a tradição judaica, que aponta firmemente para a nação de Israel como o servo, aquele que carrega o peso do exílio, da perseguição. Do outro lado, a tradição cristã olha e vê um retrato que parece inconfundível de Jesus, o Messias e o seu sacrifício. Parecem mesmo dois caminhos que simplesmente não se cruzam. E é exatamente aqui que entra uma perspectiva fascinante, a de um judeu messiânico, alguém que vive literalmente nessa encruzilhada. E essa pessoa propõe que a verdade talvez não esteja em escolher um lado, mas em encontrar o ponto onde eles se unem. Uma síntese. Para a gente começar a construir essa ponte, o primeiro passo, claro, é firmar um dos seus pilares no solo da tradição. Então vamos entender, com todo respeito, a visão judaica, que identifica o servo como a própria nação de Israel. Essa interpretação não é uma coisa qualquer. Ela tem um peso histórico gigantesco. Rashi, uma das vozes mais respeitadas de todo o judaísmo, foi categórico. Este capítulo fala sobre Israel. Para ele, o texto era um espelho da jornada de sofrimento e, claro, de resiliência do povo judeu ao longo da história. Mas o mais fascinante é que a própria tradição judaica é muito mais complexa do que parece à primeira vista. A ideia de um Messias que sofre não é uma invenção que veio depois, não. O Talmud mesmo descreve um Messias doente, um que carrega as dores da humanidade. Isso mostra que essa sementinha, a de um redentor sofredor, já existia ali, dentro do pensamento rabínico. Ok, com esse pilar bem estabelecido, vamos cruzar para o outro lado da ponte. Na visão cristã, é como se a câmera fechasse o foco. A gente sai do coletivo, da nação, e se concentra num único indivíduo, o Messias. E versículos como este aqui, eles são o coração da interpretação cristã. A expressão transpassado por nossas transgressões é vista como uma descrição profética, assim espantosamente precisa da crucificação, e aponta direto para o propósito dela, a expiação dos pecados. Da mesma forma, essa imagem do cordeiro levado ao matadouro em silêncio, sem reclamar, ela ecoa de uma forma muito poderosa no Novo Testamento. Conecta diretamente com a figura de Yeshua como o Cordeiro de Deus, o sacrifício definitivo. E aqui a gente chega num ponto que é, crucial. É a chave para toda essa síntese. A ideia central não é de substituição, como se uma interpretação viesse para apagar a outra. A palavra-chave aqui é cumprimento. Nesta visão, Yeshua não vem para substituir Israel, mas para levar a vocação de Israel à sua expressão máxima, perfeita. Certo. Então temos Israel como o servo e o Messias como o servo. Como é que a gente concilia isso? É exatamente aqui que a síntese messiânica revela a sua grande ideia, a do representante perfeito. A lógica é mais ou menos assim. Yeshua não é o servo em vez de Israel. Ele é o servo como a representação perfeita de Israel. Ele personifica, de uma forma ideal, a missão e a identidade da nação inteira em uma única pessoa. Esse conceito pode soar um pouco estranho para a gente hoje, mas ele é fundamental no pensamento hebraico, a representação corporativa. A ideia é que um único indivíduo pode carregar em si e agir em nome de todo um grupo. Pense no chefe de uma tribo ou num rei. As ações deles afetam toda a nação, certo? A própria Bíblia está cheia de exemplos. Adão representa toda a humanidade. A queda dele é a nossa queda. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar mais sagrado do mundo, representando todo o povo de Israel. É essa mesma lógica que se aplica aqui. Yeshua é o representante final e perfeito da nação. E a implicação disso é transformadora. O sofrimento de séculos do povo judeu, em vez de ser visto como uma tragédia sem propósito, encontra o seu significado redentor final no sofrimento do Messias. O sofrimento dele não apaga o de Israel, pelo contrário, o completa e o enche de sentido. E até a língua hebraica original nos dá umas pistas.
A palavra Avdi, que significa meu servo, é usada várias vezes nas Escrituras para se referir a Israel. A síntese messiânica, então, nos faz pensar: quem seria a expressão máxima e perfeita desse servo? A resposta, nessa visão, é o Messias, Yeshua. E tem mais. A palavra hebraica para justificará, lá no versículo 11, é kiper. É a mesmíssima raiz de Yom Kippur, o dia da expiação. A conexão é impressionante. O servo sofredor se torna, então, a personificação do dia mais sagrado de perdão e reconciliação do judaísmo. Tá. E o que a gente tira disso tudo? Por que essa perspectiva, que troca o versus pelo e? Por que ela é tão importante? A beleza dessa síntese, no fundo, está na capacidade dela de honrar as duas narrativas sem diminuir nenhuma. Ela honra a jornada de Israel e, ao mesmo tempo, honra a missão do Messias. Em vez de uma história de conflito de um contra o outro, ela propõe uma história de cumprimento, a revelação de um plano unificado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Será que essa visão do Messias como o Israel perfeito poderia ser mais do que só uma teoria teológica? Será que ela poderia ser uma ponte? Uma ponte de verdade, capaz de conectar dois mundos e revelar uma unidade surpreendente bem ali, no coração da narrativa bíblica?